Paz e graça, amados irmãos. Hoje nós iremos falar sobre a volta de Cristo, sobre o grande dia do arrebatamento, que é sem dúvida a maior profecia de todos os tempos e que a cada dia que passa, irmãos, nós estamos mais próximos desse grande dia, né? O grande dia. Vamos ver aqui, vamos abrir aqui a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 21, começando aqui no versículo 25. Lucas 21, a partir do versículo 25. Jesus diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Agora, continuando no versículo 33. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Aqui é Jesus explicando. Continuando. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, irmãos, aqui no versículo 25, Jesus diz: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra angústia entre as nações. Então, nós já estamos vendo, hoje, irmãos, a gente pode notar que o mundo hoje, ele está assim. As pessoas estão angustiadas, né? A gente vive num mundo hoje em que a gente vê, né? A gente liga os jornais, só aparece tragédias, né? Só é noticiado tragédias e coisas ruins. E Jesus disse que o tempo do fim seria tempos difíceis, tempos trabalhosos, certo? E também, Jesus, ele nos deixou sinais. O dia e a hora da volta dele ninguém sabe, né? Lá em Mateus capítulo 24, ele deixa bem claro isso, o dia e a hora ninguém sabe, somente Deus Pai e agora ele, o Filho, porque Jesus, ele recebeu de Deus agora todo o poder nos céus e na terra, né? Quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e ele ficou 40 dias com os apóstolos e depois ele ascendeu aos céus. E o texto bíblico diz que ele assentou à direita da majestade nas alturas e recebeu do Pai toda a autoridade nos céus e na terra. Então, com certeza, hoje Jesus sabe o dia e a hora que ele voltará para buscar a sua igreja e sabe, enfim, ele sabe o dia e a hora de tudo, certo? Mas nós não, né, irmãos? Nenhum ser humano sabe, né? Então, e qualquer pessoa que marcar datas, ele vai, né? Ele vai ser ridicularizado e ele vai também envergonhar a mensagem do Evangelho de Cristo, né? Porque ele está fazendo algo que é antibíblico, que é estabelecer datas exatas, né? Então, Jesus deixou sinais, profecias. E aqui no versículo 28, Jesus diz, ora, ao começarem estas coisas a acontecer, que estas coisas? No capítulo 21 de Lucas, nos versículos iniciais, Jesus diz, né? Começando no versículo 7, Jesus diz que haveria guerras, rumores de guerras, haveria fomes em várias partes do mundo, em vários países, né? Na África mesmo, a África sofre há muitos anos, né? É um continente muito castigado devido à fome. A América Central também, nós temos o Haiti, né? Que é um país também muito sofrido.
Então nós temos fome por todos os lugares, né? Aqui no Brasil também, entendeu? Muitas pessoas não têm o que comer devido à corrupção, certo? Então Jesus deixou vários sinais. E à medida que o fim fosse se aproximando, esses sinais iriam se intensificar, certo? E haveria pestes como essa pandemia, certo? Que parou o mundo. Então, Jesus deixou sinais. E Jesus disse que quando a gente visse esses sinais acontecendo, ó, de forma frequente e intensa, como está acontecendo agora, certo? E para isso nós temos o Espírito Santo também, né, irmãos? Nós temos a palavra de Deus que é perfeita e temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que habita em todo aquele que já nasceu de novo e que nos orienta, certo? Nos ensina a palavra. Então, Jesus disse, ó, quando vocês virem tudo isso acontecer, certo? Ora, quando começarem a acontecer estas coisas, exultai, ó, alegrai, fiquem felizes. Erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então, a nossa redenção está próxima, irmãos. Glória a Deus. Está muito próximo o grande dia do arrebatamento, irmãos. Muito próximo, muito próximo. Né? A gente vê esse ano 2020 foi um ano profético ao extremo. Vários sinais, né? Nós tivemos vários sinais da parte de Deus. Tivemos essa pandemia que parou o mundo, né? Nunca aconteceu no mundo uma pandemia como essa. Uma pandemia que, né, colocou quase 8 bilhões de pessoas dentro de casa. Nunca houve, certo? Houve sim pestes, né? Pandemias no século XX, entendeu? Mas não com essa proporção de parar o mundo, até porque a população no século passado era pequena, não se compara com a de hoje, certo? Então, e hoje nós temos a medicina aí a todo vapor, né? Temos a ciência, né? O avanço científico, o avanço da medicina, e você vê que parou o mundo, né? Ninguém, nem a medicina, nem a ciência encontraram ainda o antídoto, né? Encontraram ainda a solução para essa pandemia. No mês passado tivemos aí também o acordo de paz entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, que também foi um fato histórico, irmãos. Foi um fato histórico que nunca aconteceu um acordo como esse no Oriente Médio. E eu já expliquei em estudos anteriores que esse acordo, ele não é ainda o acordo profético de 7 anos. O acordo que Israel fará com os árabes, né, com aqueles países árabes, esse acordo não é ainda um acordo profético, o acordo que está profetizado no livro Daniel, o acordo de 7 anos, e que vai ser intermediado pelo filho da perdição, né, pelo grande líder mundial. Mas esse acordo ele já é um preparativo, porque já tem vários países árabes que estão negociando e a qualquer hora esse acordo vai ser ampliado, ele vai evoluir, ele vai ser ampliado e vai ser assinado o acordo profético de 7 anos, certo? Então, esse ano 2020 está sendo um ano, irmãos, muito profético, né? A gente vê que nós estamos aí há quase 6 meses, com essa pandemia, entendeu? Vários países aí estão em lockdown, né? Voltaram a ficar de novo em lockdown, né? A gente já está vendo uma segunda onda dessa pandemia e as pessoas não estão entendendo os sinais. Não estão entendendo, irmãos. A gente vê cristãos, né? Muitas pessoas que se dizem cristãos evangélicos, pessoas que professam a fé cristã, mas que não estão entendendo os sinais da volta de Jesus. Não estão entendendo o cumprimento das profecias, irmãos. Né? O Fórum Econômico Mundial, que é um órgão oficial econômico europeu, que foi criado nos anos 70, já anunciou que vai ter o grande reinício, vai ter o grande reset, vai ter o grande reset global no próximo ano. A qualquer hora pode acontecer agora, esse ano, entendeu? Mas, enfim, esse evento, né, ele vai ser debatido, ficou para janeiro de 2021, para janeiro. Só que a gente sabe que tudo isso já é planejado. Então, haverá um grande reset. Esse grande reset vai estabelecer de vez o sistema da besta. É para resetar. O que é resetar? Reiniciar. Vai ser uma fase, vai ser o ponto, vai ser ali um divisor de águas,
certo? E que vai estabelecer um novo modelo econômico, político, social, entendeu? E está sendo já anunciado aí, entendeu? Pelo Fórum Econômico Mundial, pela mídia, como o grande reset global. Então, irmão, já está sendo tudo preparado, entendeu? E as pessoas estão achando que vai demorar muito, que Jesus vai demorar muito para voltar, muito tempo ainda. Cuidado, meus irmãos, cuidado, né? Então, vigiem, vigiai e orai, como Jesus diz, todo o tempo. Então, é tempo de a gente se santificar, irmãos. É tempo de nós de passarmos mais tempo na presença de Deus. É tempo de guerra espiritual, irmãos. É guerra espiritual. Porque a qualquer hora, né, a gente já está vendo o cerco aí se fechando. E a qualquer hora o cerco vai se fechar de vez. O cerco vai se fechar de vez. A qualquer hora vai começar a grande tribulação. Nós estamos ainda no princípio das dores. Ou seja, as dores de parto estão se multiplicando, certo? Mas quando a gente entrar, né? Mas daqui a pouco começará a terrível grande tribulação, certo? E o que é que vai dar início à grande tribulação? A manifestação do grande líder global, a revelação por completo do grande líder global. E vai ser um período de perseguição total, entendeu? A gente já está vendo aí já, irmãos, toda a movimentação aí, ó, para criar a vacina, né? Para criar o antídoto para essa pandemia, que vai ser pior do que a própria doença, né? Vai ser pior. E já estão, e eles, enfim, e a marca da besta, que vai ser em Apocalipse 13, que ninguém poderá comprar e vender se não tiver a marca da besta. É muito provável, irmãos, que a marca da besta vai ser o quê? Ela vai ser um meio de pagamento, porque o texto é bem claro, lá diz, ó, ninguém poderá comprar e vender se não tiver a marca da besta. Então, a marca da besta vai ser um meio de pagamento, ela vai ser usada como forma de pagamento e também ela vai estar atrelada, ela vai ser um meio de identificação, né, para aqueles que vão apoiar, que vão adorar a Satanás e o seu governo, a besta. Né? O governo desse grande líder mundial, que eu não posso estar aqui falando o nome devido à censura no YouTube. Mas, enfim, irmãos, a qualquer hora isso vai acontecer, já está aí, irmãos. Entendeu? Né? Seu arrebatamento, irmãos, a gente não pode estabelecer datas, mas está muito próximo de acontecer. Muito próximo, entendeu? Porque o cerco está se fechando, certo? E vai chegar um momento que eles vão obrigar, né? Vai chegar um momento que eles vão obrigar toda a população a tomar, né? A tomar essa picadinha do mal, que eu não posso aqui estar falando o nome, a tomar essa, né, essa picadinha da abelha, certo? Para poder você voltar ao normal. Só vai poder voltar a trabalhar, só vai poder voltar, enfim, você só vai poder voltar a se deslocar, a viajar, a trabalhar, voltar à normalidade da sociedade, quem aceitar essa picada da abelha, que vocês já sabem, né, o antídoto para essa pandemia, certo? Para esse, né, para esse vírus que está aí. E aí, irmãos, vai ser o cerco, né? Então nós temos que estar atentos ao que está acontecendo, atentos ao... Jesus diz na Bíblia, né? Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, certo? Né? Meteoros caindo, né? Desastres naturais, catástrofes, epidemias, pandemias como essa, fomes. A gente está vendo aí o preço dos alimentos tudo alto, aumentando, irmãos. O tanto de pessoas passando, né, sem ter o que comer aqui no Brasil. E em outros países, né, isso já vem né, quantas crianças morrem por dia. Entendeu? Não vou nem falar aqui, né? Porque são dados absurdos, irmãos. E as pessoas estão dormindo, não estão entendendo tudo isso que está acontecendo e que eu estou explicando aqui para vocês, né? Então, e no verso 34, Jesus diz, ó, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, né? Com as ansiedades desse mundo, com as bebedeiras, com as farras, né, com as glutonarias, né, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como laço. Que dia é esse, irmãos, que Jesus está falando? É o dia do arrebatamento, irmãos.
do arrebatamento, para que aquele dia não venha. E o texto diz que ele vai vir como laço, ele vai vir como uma armadilha sobre esse mundo, certo? E no verso 35, Jesus diz, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então Jesus diz, vigiai, pois em todo tempo. Nós temos que vigiar em todo tempo, irmãos. Vigiai e orai, Jesus diz. Né? Vigiar em todo tempo, orando, buscando a Deus, vivendo na presença de Deus, produzindo frutos dignos do Espírito Santo, irmãos. Nos santificando dia após dia. Porque Jesus diz, vigiar em todo tempo, para que possais escapar de todas as coisas que vão acontecer. Né, que estão para acontecer, que já estão acontecendo. Então, se Jesus, irmãos, se Jesus só viesse buscar a sua igreja ao final dos 7 anos, não teria necessidade aqui da gente estar... Né, Jesus não iria dizer isso aqui, vigiar em todo o tempo orando. Vigiar em todo o tempo orando. Não teria necessidade, entendeu? Então, assim, a doutrina, né? A doutrina pós-tribulacionista, que ensina que a igreja passará pela grande tribulação, certo? Ela, enfim, é uma doutrina perigosa, muito perigosa, né? Você que acredita, você que não acredita no arrebatamento da igreja, né? Você que acha que a igreja será arrebatada somente depois da grande tribulação, entendeu? Tenha cuidado, muito cuidado. Jesus disse aqui, vigiai em todo o tempo, né? Por que Jesus diz isso, vigiar em todo o tempo? Orando, entendeu? Então, se Jesus vai voltar só daqui, né, só ao final da grande tribulação, depois que o mundo estiver totalmente destruído, então não teria necessidade de Jesus ele alertar tanto a gente. E Jesus ele faz esse alerta aqui, né, em várias passagens. Em Mateus capítulo 24, versículos 41 e 44, Jesus também diz, assim como foi nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, davam-se em casamento, assim como foi nos dias de Ló, lá em Sodoma e Gomorra, as pessoas construíam, edificavam, comiam, bebiam, não estavam nem aí, até que veio o dilúvio e os destruiu a todos, até que desceu fogo e enxofre do céu e os consumiu a todos, né? Então, como aconteceu nos dias de Ló, né? E também no dilúvio. Então Jesus diz, né? Então, e aí Jesus continua falando, assim vai ser na vinda do Filho do Homem, entendeu? E Jesus diz, lá em Mateus 24, nessa mesma passagem, Jesus diz, vigiai, né, em todo o tempo, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vós não pensais. Então Jesus vai vir numa hora em que as pessoas não estiverem pensando, imaginando, né? Como agora. Você vê que o mundo, mesmo diante dessa pandemia e do caos que está, a gente já está vendo o caos aí no mundo acontecendo, e a gente já está vendo o anúncio de coisas piores que vão vir. O anúncio aí, né? É só você olhar os jornais, é só você saber o que está acontecendo aí, entendeu? Que, enfim, eles mesmos, né? Os dominadores globais, aqueles que estão no topo da pirâmide, certo? Quem está, né? O grupo que detém o poder econômico, eles mesmos já anunciaram, irmãos, as coisas que vão vir aí, o grande reset global, entendeu? A picada da abelha, né? Que vai ser, eles vão fechar o cerco e obrigar todos a tomarem, entendeu? Né? A marca da besta. Então tá tudo aí, irmãos, tudo se cumprindo agora. Então se acorde, veja o que está acontecendo, Nós estamos no tempo do fim, não é tempo entendeu? Então nós temos que estar preparados, né? Se o arrebatamento vai acontecer agora ou não, nós temos que fazer o que Jesus falou, vigiar em todo o tempo. E Jesus aqui no versículo 34, Jesus diz, né? E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como laço. Ou seja, muitas pessoas serão pegas de surpresa. Muitas pessoas. Então nós temos que estar preparados. Né? Nós temos que estar preparados, irmãos. Certo?
para o grande dia do arrebatamento, certo? Então, e se você não crer no arrebatamento, se prepare, esteja orando, vigiando todo o tempo. Até porque a gente não tem controle sobre a nossa vida. Nós podemos morrer a qualquer hora. Né? A qualquer hora pode acontecer uma tragédia. Né? Nós podemos, enfim. A gente sabe que a nossa vida aqui ela é passageira, é temporária. Né? Nós estamos bem aqui hoje e não sabemos o que vai acontecer amanhã. Então, vigiar em todo o tempo, certo? Essa doutrina pós-tribulacionista ela é perigosa por isso, porque a pessoa pensa, não, ainda vai ter 7 anos, né? Ainda vai ter a grande tribulação, ainda vai se manifestar o filho da perdição e vai dar tempo ainda para a gente poder se preparar e tudo. Então, eu vou ficar tranquilo aqui na minha tudo. E Jesus disse, vigiai em todo o tempo, entendeu? O filho do homem virá. Mateus 24, Jesus diz, o Filho do Homem virá numa hora em que vocês não estiverem pensando, em que o mundo não estiver pensando, não estiver nem imaginando. Então, irmãos, temos que estar orando, nos santificando, irmãos. E a única forma da gente estar, certo? A gente vê agora pessoas que estão correndo para os matos, para os sítios, né? Pessoas que estão fazendo esconderijos, entendeu? E eu vejo alguns relatos de pessoas que já estão fazendo isso, né? Estocando alimentos, fugindo para os sítios. Meu irmão, se você puder se precaver, claro que toda precaução é válida. Nós temos que ser prudentes. Mas a maior preparação é o novo nascimento espiritual. A maior preparação, irmãos, é espiritual. O nosso esconderijo está em Deus. É Deus, é o Altíssimo. Olha só o que diz aqui o Salmo capítulo 91, certo? E o livro de Salmos fala muito sobre isso em várias passagens. Deus é a nossa fortaleza, né? Deus é a nossa fortaleza. Deus é o nosso esconderijo. Não adianta você ir para o mato, você se esconder, você correr agora, né? Nós temos que fazer a obra de Deus agora. Ainda não é a hora de correr, de se esconder, não. Pelo contrário, essa é a hora da gente pregar a palavra, pregar o evangelho, porque é através da pregação do evangelho que as pessoas serão salvas, que as pessoas que estão perdidas no mundo e que não conhecem a Deus, elas serão salvas. Né? Nós temos que pregar o evangelho. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a fé, a salvação, vem mediante a pregação do evangelho. Né? As pessoas precisam ouvir a pregação do evangelho para que Deus possa operar. Então não é momento ainda da gente correr, se esconder, se acovardar, não, irmãos. Entendeu? Então o nosso esconderijo é em Deus. Né? Jesus disse que no tempo do fim, o mundo estaria angustiado, o mundo, mas não nós, os cristãos verdadeiros. Lá em João capítulo 14, versículo 28, Jesus diz, eu deixo-vos a minha paz eu vos dou. Eu dou a minha paz, não a paz do mundo, porque a paz do mundo é falsa. A paz do mundo é falsa, mas eu dou a minha paz. Né? E qual é a paz de Jesus? É a segurança, irmãos, de que nada pode nos separar de Deus, do amor de Deus, nada. Como Paulo ensina em Romanos capítulo 8, não há nada que possa nos separar de Deus, certo? Então, nós temos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Como Paulo ensina em Romanos capítulo 8, entendeu? Então, e aí Paulo continua falando que não há profundidade, né? Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, entendeu? Nem o futuro, entendeu? Nem principados, nem potestades, nenhuma criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, aqui em Salmos 91, o salmista diz, né? O texto diz, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, ele pode dizer ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Então o texto diz, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, ele pode dizer, né?
Deus, ó, o Senhor é o meu refúgio, é o meu baluarte. Então, o nosso esconderijo, irmãos, é Deus. Nós estamos, ó, debaixo da graça de Deus, do poder de Deus, do poder. Em Romanos, capítulo 1, versículo 17, Paulo diz: o justo viverá pela fé. O justo viverá por fé. Viverá através da fé em Jesus Cristo. Né? Por que o justo... Né? O que é que esse texto quer dizer? O justo viverá na fé. Porque fé é isso, irmãos. É quando a gente coloca toda a nossa confiança somente em Jesus Cristo. Muitas pessoas estão agora preocupadas, estão estocando comida, né? Alimento para 7 anos, que vai ser o período da grande tribulação. Estão comprando sítios, muitas pessoas estão agora angustiadas, depressivas, entendeu? Por quê? Porque elas não estão confiando em Jesus Cristo. Elas não estão fazendo o que Paulo disse, ó, mas o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. O justo, aquele que já foi salvo, que já foi justificado por Deus, ele viverá por fé, entendeu? Ou seja, ele viverá debaixo do poder de Deus. Fé é isso, é quando você confia no poder de Deus, a fé em Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz que a salvação é pela graça, porque graça é favor imerecido, né? Nós somos salvos pela misericórdia de Deus, pelo poder, né? Pela graça de Deus, misericórdia, pelo seu amor, por meio da fé. Fé é quando você passa a confiar de todo o seu coração em Jesus Cristo, somente no poder de Jesus Cristo, entendeu? Então, o nosso esconderijo está em Deus, é o Altíssimo, entendeu? Quem é cristão de verdade, né? Quem já tem o Espírito Santo em Deus, ele sabe que nada pode, como Paulo diz em Romanos, ó, nada pode nos separar de Deus, nem principado, nem potestade, nem a morte, nem a vida, nenhuma criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, então, descanse, irmãos. O salmista aqui diz, ó, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Né? Então, nós estamos, ó, descansando na sombra de Deus, né? Debaixo do poder infinito de Deus, e nada pode nos separar de Deus. Certo? Por quê? Porque a nossa fé, se a nossa fé for a fé genuína, for a fé bíblica, certo? Se você realmente crê de todo o coração em Jesus Cristo, se você já nasceu de novo, se você tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você, testificando que você agora é filho de Deus, certo? E se você se você tem uma vida transformada, se você é uma nova criatura, se você produz frutos do Espírito Santo, paz, amor, alegria, né? Benignidade, bondade, fé, brandura, domínio próprio, né? A santificação também, que é um fruto do Espírito Santo. Então, se você já nasceu de novo e você tem esses frutos do Espírito Santo, certo? E você crê de todo o coração em Jesus Cristo, então, fique tranquilo, fique em paz, irmãos. Fique em paz, entendeu? Pode vir o que vier, que nós estamos guardados, né? Guardados ali debaixo do poder infinito de Deus, do poder ilimitado de Deus. Eu vou ler aqui o último texto aqui de 1 Pedro, né? O texto de 1 Pedro, que é um texto também muito interessante para a gente encerrar esse estudo, que é um texto também muito lindo, texto maravilhoso, nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Então, 1 Pedro capítulo 1, versículos do 3 ao 5. Diz assim o texto: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível e reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Esse texto é muito lindo, irmãos. Então Pedro diz, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, segundo a sua graça, né, segundo a sua misericórdia, seu amor, nos regenerou. Regenerar, né,
É a transformação que Deus opera em nós. Regenerar significa um novo nascimento espiritual. É o momento em que Deus nos regenera, em que Deus nos gera de novo, em que Deus nos gera para uma nova vida, certo? É o momento em que nós temos uma experiência, um encontro com Cristo, certo? Através da pregação do Evangelho. E aí nós nascemos de novo, recebemos o Espírito Santo, somos regenerados, transformados por Deus. E aí Pedro diz, que nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, para uma herança que é incorruptível, sem mácula, imarcessível e reservada nos céus para vós. E aí no versículo 5 Pedro diz, que sois guardados pelo poder de Deus. Nós estamos guardados, irmãos, pelo poder de Deus, guardados. Guardados, é o nosso esconderijo. Deus é a nossa arca. É a nossa arca, certo? Então, aqueles que já foram regenerados, que já nasceram de novo, nós não temos que temer nada, irmãos, nada, certo? Então, esse é o momento agora de nascer de novo, momento de pregar a palavra, de evangelizar. E se você não nasceu de novo ainda, clame a Deus, ore a Deus, Senhor, eu preciso de Ti, Pai, quebranta o meu coração, faz de mim uma nova criatura, me regenera, Senhor, me regenera, gere em mim um novo nascimento espiritual. Então, vamos pedir, esse é o momento, irmãos, da gente agora se fortalecer, da gente se fortalecer espiritualmente, da gente crescer espiritualmente, crescer em santidade, como o texto de Hebreus 12:14 diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, e nós só podemos ter, uma vida de santificação, uma vida de crescimento espiritual, uma vida de frutos, de frutos dignos de arrependimento, quando somos regenerados por Deus, certo? Quando nascemos de novo. Então é isso, irmãos. Que essa mensagem possa abençoar todos vocês, e esse é o momento nós nos prepararmos para a volta de Cristo, para o grande dia do arrebatamento que está a cada dia mais próximo. Então fique firme na palavra, fique firmes no Senhor, firmes no Senhor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus.